Bom, então para você que está estudando relações trigonométricas no triângulo retângulo, provavelmente deve ver aí também sobre os ângulos notáveis, no qual são eles o ângulo de 45 graus, o de 30 graus e o de 60. Certo? Então, quando você vai falar dos ângulos notáveis, justamente no assunto de relações trigonométricas, você vai ter que saber e aprender a calcular, ou pelo menos de cabeça, quem é o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente, e assim também nos ângulos de 30 e de 60. Então, inicialmente, o que é que você tem? Tem que provar o ângulo aqui de 45 em relação ao seno, cosseno e tangente. Então, você parte aqui de um quadrado, no qual você, traçando a diagonal desse quadrado, você obtém um triângulo retângulo, no qual você precisa achar aqui essa diagonal, uma fórmula aqui que envolva o lado do quadrado, para deixar todo mundo em função de L, e assim você poder achar quanto vale o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Então, aqui nesse triângulo retângulo, observe que você pode usar o teorema de Pitágoras, e fazendo a utilização do teorema de Pitágoras, você consegue determinar que a diagonal do quadrado era justamente dada pela fórmula em que diz que a diagonal é igual a L raiz de 2. Então, usar o D aqui agora, quando você for usar seno, cosseno e tangente, em vez de D você vai substituir por L raiz de 2. Então, sendo assim, quando você for calcular o seno de 45 graus, nesse triângulo aqui, ó, retângulo, tá? Observe também que aqui são ângulos de 90, né? Então, quando você traça a diagonal, ela é justamente uma bissetriz desse ângulo de 90, dividindo ele em dois ângulos de 45 graus. Por isso que a nossa prova aqui, ela parte aqui desse quadrado, coisa que não vai acontecer quando se tratar ali do ângulo de 30 e de 60 graus. Nós vamos utilizar, no caso, um triângulo equilátero. Então, o seno de 45 será quem aqui? Será o cateto oposto, que é o L, sobre a hipotenusa. Nesse caso seria o D, só que nós achamos aqui a fórmula, que ele vale 4L raiz de 2. Então, observe que eu posso simplificar aqui esse L com esse L, obtendo assim um 1 sobre raiz de 2. Tá? 1 sobre raiz de 2. Por que eu posso cortar? Eu sei que L ele é um número diferente de zero, então eu posso fazer essa simplificação sim. Só que aqui você achou 1 sobre raiz de 2. Então, anteriormente você deve ter visto que embaixo no cálculo seu não pode haver uma raiz. Então, você é obrigado a racionalizar essa raiz, ou seja, multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. No caso aqui, a raiz quadrada de 2, você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Obtendo assim, ó, raiz de 2 em cima, uma vez raiz de 2 é raiz de 2. E aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, por fim, você chega que em qualquer situação que você tiver, sempre o seno de 45 graus, ele vai ser exatamente esse valor, raiz de 2 sobre 2. No caso do cosseno de 45 graus, você terá aqui sempre o que? Cateto adjacente, nesse caso aqui é L também, sobre a hipotenusa, no caso seria o D, mas como achamos a relação aqui que envolve o lado, nós vamos utilizar o L, ou seja, L raiz de 2 embaixo. Mais uma vez, observe que ficou igual ao seno de 45, ou seja, 1 sobre raiz de 2, que nós vamos cortar aqui, ó, simplificar o L com L. Assim, tendo e sendo necessário você fazer a racionalização, racionalizar aqui, ó, em cima e embaixo, obtendo por fim também que o cosseno de 45 será também raiz de 2 sobre 2, ou seja, em qualquer lugar que você fizer o cálculo, o cosseno de 45 graus sempre ele vai ser a fração raiz de 2 sobre 2. Tá? Isso ela, se for de forma, você estiver aí simplificando ela sempre,
você pode substituir ali. Cosseno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Em qualquer lugar é raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2 também. Então guarda aí, ó, que o seno de 45 é justamente igual ao cosseno de 45. E por fim você tem aqui a tangente, né? Deixa eu só escurecer um pouco a curva aí. Então a tangente de 45 graus será quem? Ó, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, cateto oposto L sobre o cateto adjacente, que é L também. Como esse L é um número aqui, será em alguma situação que você for abordado algum valor diferente de zero, porque se trata de comprimento, então não existe comprimento nem negativo nem o comprimento zero. Então eu posso simplificar L dividido por L, que é 1. Então você tem por fim aqui, ó, que a tangente de 45 graus é 1. E voltando aqui, o cosseno de 45 é igual ao seno de 45, que é exatamente raiz de 2 sobre 2.